Pois bem, senhores, nossa aula aqui de Estatuto dos Armamentos, o artigo 5º, que ainda também trata do SINARM, Sistema Nacional de Armas, que possui a sua atribuição típica, competência típica para registro das armas de fogo em um modo geral, a regra geral é no SINARM, e ainda temos que ressaltar que o SIGMA é o órgão competente para o registro das armas de fogo dos militares, sejam eles estaduais ou federais. Beleza, professor, top. Agora, quando o particular vai adquirir a sua arma de fogo, é necessário o famoso CR. O que é esse CR? Certificado de registro. E é o que está aqui, presente no nosso artigo 5º da Lei 10.826. O certificado de registro de arma de fogo, famoso CR, possui validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Portanto, o CR dá ao indivíduo que adquire a arma de fogo e preenche os requisitos do artigo 4º o direito à posse da arma. Mas, professor, o que é posse e o que é porte? Vamos lá. Posse, como regra geral, é o direito que uma pessoa possui de ter a arma de fogo no interior de sua casa, nas dependências dela ali, né, no quintal, por exemplo, ou no local de trabalho, desde que o indivíduo seja o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa, o dono, sócio, etc. Pessoal, a posse é a famosa intramuros. Como assim, professor? Intramuros, dentro do muro, dentro de casa. Lembra disso, posse é intramuros. É uma palavra em latim, né? Mas que vira e mexe, cai em prova. Já o porte da arma de fogo, muita gente confunde posse com porte. O porte da arma de fogo é o direito que uma pessoa possui de trazer consigo uma arma de fogo, andar com a arma de fogo. O porte, portanto, senhores, é extramuros, ou seja, fora da casa. Então ele vai ter o direito de ter a arma em casa também, mas além disso, vai ter o direito de andar com a arma de fogo. Vai ter o direito de trazer consigo a arma de fogo. Perfeito? Por óbvio que o porte tem muito mais restrições. O porte é definitivamente a exceção da exceção. São para as forças de segurança pública como regra. Bacana? Show de bola? Então, agora você sabe o que é posse e o que é porte de arma. O certificado de registro dá à pessoa o direito de possuir a arma de fogo dentro de sua residência, tá? E esse certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do SINARM, que faz o cadastro, né? O Sistema Nacional de Armas. Os requisitos do artigo 4º, presentes no inciso 1, 2 e 3, né? Vamos lá. Comprovação da idoneidade, apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e residência certa, capacidade técnica e aptidão psicológica. Devem ser comprovados periodicamente, em período não inferior a 3 anos. Então, de até 3 em 3 anos, ele tem que comprovar os requisitos que inicialmente concedeu ele o direito à posse da arma. A conformidade no regulamento, né, um decreto, para renovação do CR, Certificado de Registro da Arma de Fogo. O proprietário da arma de fogo com certificado de registro de propriedade expedido por órgão estadual ou do DF até a data da publicação dessa lei, e não optar pela entrega espontânea prevista no artigo 32, deverá renová-lo mediante o pertinente registro federal até dezembro de 2008. Tá, questão formalidades. O que você precisa saber aqui? Quando a gente vai tratar dos ilícitos penais, nós temos o crime de posse ilegal de arma de fogo. E aí, quando a configuração desse delito, posse ilegal de arma de fogo, é totalmente diferente, o indivíduo que possui a posse, possui o certificado de registro, mas esse certificado de registro está vencido. São coisas diametralmente opostas, ou seja, diferentes. Bacana? Primeira coisa que você tem que saber nesse primeiro momento. O crime é uma coisa, a infração administrativa é outra. Essa questão aqui de certificado de registro de arma de fogo vencido trata-se de uma infração administrativa, previsto em decreto, em regulamento, mediante
ato do chefe do Poder Executivo da União, presidente da República. Já os delitos que nós vamos ver aqui adiante entram na esfera criminal e, portanto, são ilícitos penais. Assim, vale dizer que são esferas independentes. A esfera administrativa é independente da esfera criminal. E também é independente da esfera civil. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já dizia a minha vozinha. Top, professor. Entendi. Agora, vamos para o porte, hein? Vamos para o porte daqui a pouquinho. Finalizando aqui o artigo 5º, parágrafo 4º. Para fins do cumprimento do disposto do parágrafo 3º, o proprietário de arma de fogo poderá obter no Departamento da Polícia Federal certificado de registro provisório, expedido na internet, a forma do regulamento estabelecidos procedimentos a seguir. Então, ele pode emitir o seu certificado de registro pela internet, ok? Com validade inicial de 90 dias, né? Depois, revalidação pela Polícia Federal do certificado do registro provisório pelo prazo que estimar como necessário para a emissão definitiva do certificado de registro de propriedade. Então, como se fosse a CNH, né? Tem a provisória, a definitiva. O CR aqui, fazendo uma analogia, é dessa maneira. Professor, e quem mora na roça? Ele vai ter o direito de possuir a arma de fogo somente dentro da sede da sua residência, da sua fazenda, ou em toda a extensão dela, os 50 hectares, alqueires. Aqui, ó. Aos residentes em área rural, considera-se residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel rural. Essa lei aqui, senhores, foi alterada, esse dispositivo, parágrafo 5º, foi alterado pela Lei 13.870 de 2019, portanto, na época do presidente Bolsonaro, tá? Que considerou toda a extensão. Toda a extensão. Bacana. Agora sim, do porte. Artigo 6º. Senhores, posse, até aqui, tranquilo, tudo bem. Posse, lembra, intramuros, dentro de sua residência. O porte, agora que a gente vai falar, nós vamos ver aqui as diferenças do porte, é extramuros, o direito de trazer consigo. Obviamente que não é de forma ostensiva. Esse porte, ele tem que ser velado. Como assim, professor? Ostensivamente é mostrando a arma. Coldre ostensivo, ele é do lado de fora da roupa, do fardamento. Quem tem o direito de portar arma de fogo de forma ostensiva é tão somente a polícia administrativa. Portanto, polícia militar, polícia rodoviária federal, como regra, obviamente. Polícia civil, polícia federal em operações, no âmbito da sua função atípica, de polícia administrativa, de forma atípica, também, obviamente, vai portar arma de fogo de forma ostensiva, mostrando a arma mesmo, para prevenir o crime. Ah, professor, mas a Polícia Federal, eu aprendi que é polícia judiciária. Sim, só que ela também exerce atividade de polícia administrativa, por exemplo, no NEPOM, Núcleo Especializado de Policiamento Marítimo, lá nas fronteiras. Em aeroportos. Bacana? Ah, entendi, professor. Beleza. Avançando. E o porte velado? O porte velado é aquele que ninguém está vendo. É a regra geral da Polícia Judiciária. Estou aqui, ninguém sabe que eu sou policial. Eu adentro no meio da multidão ali, passo por um cidadão comum. A arma, portanto, debaixo da roupa aqui, né? E aí, por isso, tem um coldre velado e coldre ostensivo. Show? De bola. Bora lá. Artigo 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria. Então, aqui, já como regra, já está falando que o porte é proibido para todos. É a regra geral. Agora, para essas pessoas aqui listadas, que nós vamos falar agora, aí sim é permitido o porte. Quem? Integrantes das Forças Armadas, militares federais. E, por óbvio, também é altamente disciplinado isso em regulamento interno da Força Armada. Não corre solto, não. Esses dois, os integrantes dos órgãos referidos no inciso 1, 2, 3, 4, 5 do caput do artigo 144 da Constituição Federal. E os da Força Nacional de Segurança Pública. Senhores, quem são os integrantes do artigo 144 da Constituição Federal? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal está lá, mas não existe na prática, mas está lá,
Polícia Ferroviária Federal, polícias militares, polícias civis, tá? Está no artigo 144, assim como também o Corpo de Bombeiros Militares. Beleza, professor? E a Polícia Penal? A esta época aqui, em 2017, a Polícia Penal ainda não estava inserido no artigo 144. Porém, hoje, a Polícia Penal já está inserida no rol do artigo 144, com o advento da emenda constitucional 104 de 2019. Hoje, a Polícia Penal faz parte do artigo 144. Top, bacana. Então, por óbvio, Polícia Penal tem porte de arma. Mas aqui para o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto do Desarmamento, como naquela época ainda a Polícia Penal não estava no rol do artigo 144, ela fez algumas diferenciações para o policial penal, que aqui ainda estava sendo tratado como agente de segurança penitenciária. E aí eu vou explicar para vocês. Beleza, avançando. Os integrantes das guardas municipais, das capitais de estados e municípios com mais de 500 mil habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. E os integrantes das guardas municipais com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, quando em serviço. Aí, eu chamo sua atenção. Tá vendo que aqui está escrito vide, ADIM 5538, 5948, ADC 38, ação direta de constitucionalidade, né? O que acontece? Essas ações perante o Supremo Tribunal Federal foi para justamente questionar esse inciso 3, inciso 4 aqui, a respeito do porte de arma para os nobres guerreiros da GCM, Guarda Civil Metropolitana. Hoje, atualmente, os guardas municipais possuem porte de arma de fogo, independente se o município a que ele pertence, a que ele está vinculado, tem 1.000 habitantes ou tem 1 milhão de habitantes. Independente disso. O guarda municipal hoje tem porte de arma, independente da quantidade de habitantes, por força dessas agências que aqui estão. Show! Inciso 5. Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência. Senhores, ABIN. Agência Brasileira de Inteligência. É como se fosse a CIA do Brasil, né? Que o pessoal brinca. Agência Brasileira de Inteligência, os espiões, né? Eles também, obviamente, possuem porte de arma, assim como os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Esses aqui são os chamados GSI, Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República. Ou seja, os seguranças do presidente, aquelas pessoas que estão lotadas no GSI, Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República, também possui porte de arma, tá? É claro, por óbvio, que a maioria vão ser compostos por policiais, bombeiros, já tem o porte, mas está aqui também assegurado. Inciso 6. Os integrantes dos órgãos policiais, referido no artigo 51, 52 da Constituição Federal. Padrão, polícia, tá? Avançando, os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, escoltas de presos e guardas portuárias. Então aqui, é os que são hoje policiais penais, né? Com exceção das guardas portuárias, que aí é outra instituição, mas os guardas prisionais, agente prisional, escolta de presos são os policiais penais. Também possuem porte de armas. Ah, professor, falou que tem uma peculiaridade. Tem. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Inciso 8. As empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas nos termos da lei. O agente de segurança privada de transporte de valores, famoso carro forte, também vão possuir o porte de arma. Só que aqui é para quando em serviço. Somente quando ele estiver de serviço. De folga, ele não tem o direito de portar arma de fogo. Esse porte aqui está dizendo é em serviço, tá? Em serviço. Inciso 8. Inciso 9. Para integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandam o uso de arma de fogo, observando que couber a legislação ambiental. Então, as atividades de desporto aí, né? Também, esses integrantes possuem o direito ao porte de arma. 10. Integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil e auditoria fiscal do trabalho, cargo de auditor fiscal e analista tributário. Portanto, senhores, tanto o analista tributário como o auditor fiscal possuem também o porte de armas. São as carreiras fiscais. 11.
Os tribunais do Poder Judiciário, descrito no artigo 92, Ministério Público da União e Estados, para uso exclusivo de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança. Portanto, os agentes de polícia judicial, tá? Ou os agentes de segurança de transportes, como antigamente era chamado, na forma de regulamento emitido pelo CNJ e CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Show! As pessoas previstas em inciso 1, 2, 3, 5 e 6, portanto, com exceção... Opa! Voltei aqui sem querer. Portanto, com exceção do 4, né, que são os guardas municipais, terão direito a portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela corporação, mesmo fora de serviço, nos termos do regulamento dessa lei com validade em âmbito nacional, para aqueles que constão de inciso 1, 2, 5 e 6. Portanto, fora de serviço, quem não vai ter direito ao porte de arma são os guardas municipais aqui, ó, com cidade com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes. Isso é o que diz a lei, tá? Isso é o que diz a lei. Professor, e os demais? E os demais? Por exemplo, aqui, os guardas prisionais. Como eu disse, ele tem particularidades. Eles têm particularidades, tá? Por quê? A contrário senso, vale dizer que, interpretando esse parágrafo primeiro, poderia dizer que os guardas prisionais, naquela época, não teriam porte de arma fora do serviço. Hoje em dia, sim, possuem. Por quê? Porque são considerados policiais penais e estão no rol do artigo 144 da Constituição Federal. Aqui, ó. Como eu disse, né? Os integrantes do quadro efetivo de agentes prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela corporação, mesmo fora de serviço, desde que estejam submetidos a regime de dedicação exclusiva, sujeitos à formação funcional, portanto, tem que fazer um curso de formação policial, e subordinado a mecanismos de fiscalização e controle interno. Óbvio, né? Que mecanismos de fiscalização são esses? Nós temos dois tipos: o controle externo e o controle interno. O interno, senhores, é a corregedoria da própria instituição. Bacana. E os órgãos de controle externo da polícia é o famoso Ministério Público. Por óbvio que estão submetidos a esse regime de controle. Então acaba que esse parágrafo 1º-B aqui, ele está em desuso. Muito embora esteja lá na lei, ok, está em vigor, mas não há incidência em sua aplicação prática. Por quê? Porque agora os agentes prisionais estão no artigo 144 da Constituição. E, portanto, são polícia. P-U-L-I-C, cedilha A. Polícia. Bacana. Autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das instituições escritas no inciso 5, 6, 7 e 10. Vamos lá. 5, ABIN. Os órgãos policiais aqui, do 52, né? Guardas prisionais, integrantes de carreiras de auditoria. O que eles estão submetidos, senhores? Comprovação do requisito do inciso 3. O que é? Capacidade técnica. Assim como também aptidão psicológica. Capacidade técnica e aptidão psicológica. Senhores, capacidade técnica, prova de tiro. Então, mas não tem curso de formação policial para auditor fiscal. Beleza, só que eles fazem um estágio, entre aspas, um curso rápido, geralmente na Polícia Federal, que vai dar a eles essa capacidade técnica. Assim como também os membros lá do TJ, os juízes, os magistrados que possuem porte de arma, mas eles não têm curso de formação policial. Então, eles vão fazer um curso de tiro. A aptidão psicológica eles vão fazer também a famosa avaliação psicotécnica. Por óbvio, né? Por óbvio. Bacana, senhores. Então tá aqui, né? A respeito do porte.
O artigo 52, pessoal, o 51 trata justamente dos integrantes dos magistrados, como eu acabei de dizer para vocês. Artigo 52, inciso, tá aqui, né? Inciso 13 da Constituição Federal. Bacana. Top. Vamos avançando. Avançando. Parágrafo 3º. A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial. Então, os integrantes da guarda municipal têm possuem o dever de fazer curso de formação policial. Tá? Bacana. A existência de mecanismo de fiscalização e controle interno, condições estabelecidas em regulamento, observar a supervisão do Ministério da Justiça. Parágrafo 4º. Os integrantes das Forças Armadas, Polícias Federais e Estaduais do DF, bem como militares dos estados, ao exercer o direito escrito no artigo 4º, ficam dispensados os cumprimentos dispostos nos incisos 1, 2 e 3. Por óbvio, né? Os integrantes das Forças Armadas, polícia, etc., se eles já são policiais, fizeram um concurso de provas e todas as etapas, eles não precisam mais fazer novamente comprovar a idoneidade, moral, nada disso. Top. Pessoal, outra coisa, policiais legislativos, que está no artigo 51 e 52 da Constituição Federal, eles têm porte de arma. Então, esses policiais são descritos também no artigo 51 e 52 da Constituição Federal. São os policiais legislativos da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Porém, são os policiais legislativos federais. O entendimento que prevalece é que possui porte de arma os policiais legislativos, assim como os judiciários, como eu disse, né, os integrantes lá do Tribunal de Justiça, ok, beleza, mas o Poder Legislativo Federal. Portanto, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Esses dois têm porte de arma, indiscutivelmente. Os integrantes dos artigos 51 e 52. Câmara dos Deputados, Senado Federal e os membros do Poder Judiciário também possuem porte de arma, como eu disse. Tranquilos, ficou claro, bacana. Todos esses têm direito ao porte, tá? Professor, e o CAC? E o colecionador, atirador, caçador? Ele possui o porte? Vamos lá. Espera lá. O CAC, a regra é que ele possua a posse da arma de fogo. Porém, esse caçador, atirador, colecionador, ele tem que se deslocar para, por exemplo, o local que ele vai fazer a caça. Ele tem que se deslocar para o local que vai haver a competição que ele faz parte do esporte dele. Ele tem que se deslocar para o clube de tiro. E aí, para os colecionadores, atiradores e caçadores, nós temos a figura do porte de trânsito. Esse porte de trânsito concede a ele o direito de trazer consigo a arma tão somente da sua residência diretamente para o local da sua prática esportiva. Não concede a ele o direito de parar no distribuidor de bebida, tomar cerveja, portando arma. Não concede a ele o direito de sair meia-noite de casa, dando volta no quarteirão. Tem que ter o objetivo de ir e voltar da sua residência. E isso é objeto de questionamento perante o Supremo. Tínhamos época que o porte de trânsito deveria ser com a arma desmuniciada e a arma guardada no porta-mala do carro. Tivemos época que esse porte de trânsito, o colecionador poderia portar essa arma para o clube de tiro, uma arma municiada, portanto alimentada, pronto para em condições de, aqui ó, na cintura. Porque se o marginal, aquele que vive à margem da lei, vier roubá-lo, esse colecionador possui o direito de se defender, legítima defesa própria, e a legítima defesa também do seu patrimônio, da sua arma. E aí na aula, na parte, né, específica de jurisprudência, nós vamos tratar disso. Bacana? Excelente. Parágrafo 5º. Aqui diz respeito aos integrantes, né, aos moradores de áreas rurais. Pessoal da roça. Ô, trembão. Trembão, coisa boa. Aos residentes em áreas rurais, para eles também há a previsão do porte de armas, só que com critérios mais definidos. Olha só. Para eles, quais são os requisitos? Ser maior de 25 anos, comprova depender do emprego de arma de fogo para prover a sua subsistência alimentar familiar. Então,
o que ele faz? Nenhuma outra coisa para sua subsistência a não ser caçar. Então ele precisa dessa arma de fogo para prover a sua subsistência. Vale ressaltar, senhores, conforme a Lei de Crimes Ambientais e o ordenamento jurídico brasileiro, a caça no Brasil hoje só é permitida para um único tipo de animal. O porco selvagem, o famoso javali. A este animal é permitida a caça, os outros não. É proibido o abate de animais, jacaré, onça, isso assim sucessivamente. É crime na Lei de Crimes Ambientais. Tá? Então, será concedido a integrante das áreas rurais o porte da arma de fogo pela Polícia Federal na categoria caçador para subsistência. E isso cai em prova. Exatamente como está aqui, ó. Uma arma de uso permitido, de tiro simples, com 1 ou 2 canos. Ou seja, não é arma automática, tá? Tiro simples. Alma lisa e calibre igual ou superior a 16. Nossa senhora, calibre 16. Calibre 16. Desde que o interessado comprove efetiva necessidade, o qual deverá ser anexado os seguintes documentos: documento de identificação pessoal, comprovante de residência em área rural e atestado de bons antecedentes. O caçador de subsistência que der outro uso da sua arma de fogo, independente de outras tipificações penais, responderá, conforme o caso, por porte legal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido. Por que de uso permitido? Porque é calibre 16, ela que é permitido a população comprar, como eu disse para vocês. Guardas municipais que integram regiões metropolitanas será autorizado porte de arma de fogo quando em serviço. Como eu disse para vocês, isso aqui, a sua aplicação caiu por terra, né? Porque hoje os guardas municipais têm o porte de arma de fogo, tá? Independente se é região metropolitana ou se a cidade tem 500 mil habitantes, 50 mil, 200, pouco importa. Pouco importa. Artigo 7º. As armas de fogo utilizadas pelos empregados de segurança privada e transporte de valores serão de propriedade e responsabilidade de guardas respectivas empresas. Então está vinculado ao CNPJ, a empresa. Somente podendo ser utilizados quando em serviço. Como eu disse para vocês já, o vigilante patrimonial tem um porte em serviço e a arma é da empresa, devendo observar as condições de uso e armazenagem pelo órgão competente, sendo certificado de registro e autorização de porte pedido pela Polícia Federal em nome da empresa. O proprietário ou diretor responsável da empresa responderá pelo crime previsto no parágrafo 1 do artigo 13, que é o crime de omissão de cautela, que a gente vai ver, tá? Sem prejuízo de outras sanções administrativas civis, se deixar de registrar ocorrência policial e comunicar à Polícia Federal qualquer tipo de perda, furto, roubo ou extravio da arma de fogo, acessório e munição que esteja sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Essa aqui é a modalidade da omissão de cautela, e nós vamos ver especificamente quando se tratar do artigo 13, o crime de omissão de cautela. E, senhores, para que o diretor da empresa não incorra nesse crime, portanto, um crime próprio, tem que ser diretor da empresa, responsável pela empresa, ele tem que comunicar qualquer tipo de perda, roubo ou extravio da arma, acessório ou munição no prazo de 24 horas à Polícia Federal e fazer o boletim de ocorrência. Portanto, também é um crime a prazo. Precisa aí ultrapassar as 24 horas. As 24 horas. A empresa de segurança deverá apresentar a documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos, quanto aos empregados portarão arma de fogo. Então, idoneidade moral, vai ter que fazer o curso de tiro, aptidão psicológica, etc. Os empregados das empresas deverão ser atualizados semestralmente junto ao Sinarme. Eu já vi cair em prova. Então, semestralmente, de 6 em 6 meses, a empresa tem que cadastrar o nome dos seus funcionários lá no Sistema Nacional de Armas. Show de bola, pessoal. Tamo junto aí. Um pauzinho para tomar uma aguinha, um cafezinho e vamos com tudo, uma sua aprovação. É nóis.